Juliana Marins saiu de casa em busca de paz. Mas ninguém poderia imaginar que aquela jornada seria também sua despedida. Durante um retiro espiritual nas montanhas, ela se conectou com algo maior. Naquele dia, Juliana conversou com Deus como se soubesse que o fim estava próximo. Falou sobre perdão, sobre arrependimento, sobre entrega. Minutos depois, caiu de um penhasco. E até hoje, o mistério permanece. Acidente? Sacrifício? Ou um sinal divino que o mundo precisava testemunhar? O que você vai ver agora é uma história real. Imagens que correram o mundo e tocaram milhares de corações. E uma pergunta que ecoa na mente de quem assiste. E se essa fosse a sua última oração? Juliana Marins tinha 26 anos. Era uma jovem brasileira movida pela sede de descobertas e pela busca de sentido. Desde muito cedo encontrou na natureza e nas viagens uma forma de se reencontrar. Amiga sensível, cheia de fé, Juliana acreditava que cada lugar novo revelava um aprendizado único. Foi com essa alma inquieta que ela partiu rumo à Indonésia, um país de paisagens deslumbrantes e culturas profundas. Ela buscava aventura, encontrou silêncio, buscava respostas, encontrou o sagrado. E sem saber, deixou uma mensagem ao mundo. O destino escolhido para essa jornada foi o Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos e ativos da Indonésia, com cerca de 3.726 metros de altitude. O Rinjani é famoso por suas trilhas desafiadoras e pela vista espetacular do lago em sua cratera. Todo ano, milhares de aventureiros sobem suas encostas em busca de contato com a natureza selvagem e, para muitos, de algum tipo de transformação pessoal. Na manhã do acidente, Juliana fazia parte de um pequeno grupo de turistas que seguia com um guia local pela trilha principal do vulcão. O percurso, embora belíssimo, exigia atenção e cuidado. O terreno era irregular, com pedras soltas, desníveis perigosos e, em alguns pontos, penhascos escarpados. Era fácil se distrair com a beleza e acabar tomando um passo em falso. Segundo testemunhas, Juliana estava animada, mas também um pouco nervosa. Havia um clima tenso no grupo devido a uma discussão recente com o guia. Fontes indicam que ela teria rejeitado uma proposta do guia que não foi bem recebida, e os ânimos acabaram se alterando. Esse detalhe virou uma das primeiras linhas de investigação, levantando suspeitas de que o acidente poderia não ter sido apenas um descuido. O momento da queda aconteceu em um trecho conhecido por sua dificuldade, próximo a um desfiladeiro com centenas de metros de altura. De acordo com os relatos iniciais, Juliana teria se afastado do grupo para fotografar a paisagem quando perdeu o equilíbrio e caiu do penhasco. No entanto, imagens captadas por outros membros do grupo mostram algo estranho: um movimento brusco do guia perto de Juliana segundos antes da queda. Essa evidência trouxe dúvidas que não existiam antes. Poderia ter sido um acidente natural ou uma ação intencional? Por que o guia estava tão próximo dela naquele instante? Essas perguntas passaram a dominar as investigações e o interesse do público. Autoridades locais começaram a investigar o caso com mais atenção, buscando provas, analisando as imagens e ouvindo os depoimentos dos envolvidos. A polícia de Lombok, ilha onde fica o Monte Rinjani, ressaltou a necessidade de cautela. Mas também admitiu a possibilidade de que o incidente tivesse características atípicas para uma simples queda. Enquanto isso, amigos e familiares de Juliana tentavam entender o que poderia ter levado a esse desfecho trágico. A jovem era conhecida por sua alegria e pela força da sua fé, o que torna ainda mais impactante imaginar o que ela viveu nos momentos antes da queda. Relatos afirmam que pouco antes do acidente, Juliana foi vista em um momento de oração silenciosa, como se pedisse ajuda ou proteção para algo grave que sentia se aproximar. O cenário desse episódio trágico é, portanto, um misto de beleza natural e mistério. O Monte Rinjani, com sua imponência, parece guardar segredos que desafiam quem tenta desvendá-los. A queda de Juliana Marins não é apenas um acidente, mas um evento que levanta questões sobre o comportamento humano, a natureza e, para muitos, até sobre a espiritualidade envolvida naquele instante. Enquanto as investigações seguem, uma pergunta permanece no ar: o que realmente aconteceu naquele penhasco? O que revelam as imagens gravadas? E o que Juliana teria clamado em sua última oração? Este é o começo de uma história que mistura fé, mistério e tragédia. Uma história que ainda está longe de ter suas respostas completas. O Monte Rinjani não é apenas um dos vulcões mais imponentes da Indonésia. Ele carrega consigo uma aura de mistério e respeito profundo. Para os habitantes locais, essa montanha é muito mais do que um simples ponto turístico ou uma formação geológica. É um lugar sagrado, onde o mundo físico e espiritual se encontram. Desde 2020, o Rinjani tem sido palco de tragédias que chamam a atenção.
Mais de 8 mortes foram registradas em suas trilhas, além de cerca de 180 feridos. Os acidentes variam desde quedas acidentais até casos inexplicáveis, que deixaram moradores e visitantes inquietos. Entre essas ocorrências, uma chama atenção especial: a morte de um turista israelense em 2022, cuja operação de resgate demorou dias a ponto de levantar suspeitas e críticas. Essa demora nos socorros não é um fato isolado. Moradores da região contam que quando alguém sofre um acidente perto do vulcão, o socorro parece sempre mais lento que o esperado, como se algo impedisse a ajuda rápida. Essa constatação alimenta a ideia de que o Rinjani guarda segredos que vão além da natureza. Para os povos locais, o vulcão é a morada de espíritos antigos, guardiões que zelam pelo equilíbrio da montanha e de quem nela se aventura. Acredita-se que esses seres podem proteger ou punir, dependendo do comportamento das pessoas. Assim, o respeito às tradições é fundamental para evitar problemas. Uma das formas de mostrar essa reverência são os rituais e oferendas realizados regularmente nas encostas do Rinjani. Flores coloridas, frutas, alimentos preparados e objetos simbólicos são deixados em pontos específicos da trilha e na base do vulcão. Esses gestos são considerados essenciais para apaziguar os espíritos e garantir a segurança dos visitantes. No entanto, alguns acreditam que as mortes registradas são, na verdade, sacrifícios involuntários, uma espécie de pagamento que o monte exige para manter seu poder e equilíbrio. Essa teoria, embora considerada superstição por muitos, é levada a sério por grande parte da população local e por guias que trabalham na região. A ideia de uma maldição ronda a história do Rinjani, reforçada por relatos de quem esteve próximo das tragédias. Muitos contam que antes dos acidentes, acontecimentos estranhos ocorriam, como mudanças súbitas no clima, neblina intensa que reduz a visibilidade e até sons inexplicáveis vindos da montanha. Essas crenças culturais criam um clima de respeito misturado com medo, que dificulta a vida dos visitantes e até dos próprios guias. Por vezes, eles alertam os turistas para não subestimarem o poder do vulcão, lembrando que ali não é apenas uma aventura, mas uma experiência que envolve forças desconhecidas. Além disso, o padrão das ocorrências levanta questões. Por que tantos acidentes graves acontecem em um lugar onde o turismo é controlado? Por que o resgate, em vários casos, demora além do esperado? Essas perguntas desafiam a explicação científica tradicional e atraem o interesse de investigadores e curiosos. O Monte Rinjani, com sua beleza imponente, revela um lado sombrio que poucos conseguem compreender completamente. A mistura entre fenômenos naturais, cultura local e tragédias cria um cenário onde a linha entre realidade e mistério se torna tênue. É nesse contexto que a história de Juliana Marins ganha ainda mais complexidade. Seu acidente não é um caso isolado, mas parte de um padrão que intriga e assusta. Enquanto muitos buscam respostas racionais, outros enxergam na maldição do Rinjani um alerta para respeitar aquilo que não podemos controlar. Essa tensão entre fé, ciência e superstição marca a história do vulcão e de quem nele se aventura. A montanha permanece imponente e silenciosa, guardando seus segredos entre a fumaça e as nuvens que a cercam. Um cenário que convida a uma reflexão profunda sobre o que está além do visível. O ano de 2024 trouxe números alarmantes para o Monte Rinjani. Foram registrados cerca de 60 acidentes, sendo 44 deles envolvendo turistas estrangeiros. Esses dados chamam atenção por mostrarem um padrão preocupante, enquanto visitantes de outros países enfrentam riscos elevados. Os moradores locais raramente sofrem incidentes graves nas mesmas trilhas. Essa discrepância levanta questões sobre as condições que tornam a subida tão perigosa para os forasteiros. Especialistas em segurança em áreas de turismo apontam que a infraestrutura do Monte Rinjani é precária. Falta sinalização adequada para alertar sobre os trechos mais perigosos, além de recursos essenciais para socorro rápido, como equipamentos de emergência e pessoal treinado. Muitas vezes, os guias locais têm pouca preparação para lidar com situações críticas, o que aumenta o risco de acidentes. A negligência governamental é um tema recorrente entre moradores e turistas. Apesar do Rinjani ser uma das principais atrações da Indonésia, investimentos em segurança e manutenção das trilhas são insuficientes. Essa falta de atenção oficial contribui para o aumento das tragédias e gera desconfiança quanto à real prioridade das autoridades com a vida dos visitantes. Um fator que também alimenta suspeitas é a presença de uma complexa rede envolvendo políticos locais, agências de turismo e até grupos ligados ao misticismo tradicional. Segundo teorias que circulam nas redes sociais e em fóruns de discussão, há um interesse econômico por trás da forma como o turismo é gerido no Monte Rinjani.
A ideia é que os acidentes, apesar de trágicos, acabam atraindo mais atenção para a região, beneficiando setores que lucram com o turismo e, ao mesmo tempo, mantendo um controle discreto sobre o fluxo de visitantes. Essa teoria da conspiração sugere que o governo e outros envolvidos não agem para melhorar a segurança porque isso poderia reduzir o apelo misterioso do lugar, que atrai aventureiros e curiosos. A manutenção do clima de mistério e perigo seria, então, uma estratégia econômica disfarçada. Além disso, há barreiras culturais e religiosas que complicam ainda mais as operações de resgate. A região em torno do Rinjani é habitada por comunidades com tradições e restrições religiosas específicas. Por exemplo, algumas áreas são consideradas sagradas e de acesso restrito, e a presença de equipes de socorro pode ser limitada ou retardada para respeitar essas crenças. Esse fator contribui para a demora frequente no atendimento às vítimas. A combinação desses elementos, infraestrutura deficiente, interesses econômicos e barreiras culturais, cria um cenário onde a segurança dos turistas fica em segundo plano. O risco aumenta, e a sensação de vulnerabilidade cresce entre aqueles que decidem encarar a trilha. O caso de Juliana Marins, inserido nesse contexto, ganha uma nova dimensão. Sua queda não parece mais um acidente isolado, mas parte de uma realidade complexa que envolve muito mais do que apenas o perigo natural do vulcão. O Monte Rinjani, com suas belezas e mistérios, se transforma também em palco de disputas e interesses que desafiam a simples lógica. A linha entre o que é acidente, negligência ou até algo planejado torna-se cada vez mais tênue. Este ambiente, marcado por tensões e segredos, deixa no ar uma pergunta inquietante: até onde vai a verdade por trás dessas tragédias? Quem realmente controla o que acontece naquele lugar? Enquanto as estatísticas impressionam, o que fica claro é que o Rinjani guarda mais do que paisagens de tirar o fôlego. Ele carrega histórias não contadas e talvez intenções ocultas que só o tempo poderá revelar. Era 21 de junho de 2025, por volta das 6h30 da manhã, quando o grupo de turistas iniciou a subida no Monte Rinjani. O clima estava fresco, o ar ainda carregado da umidade da noite, e a expectativa para o dia era alta. Entre os participantes estava Juliana Marins, animada e atenta, pronta para mais uma etapa da trilha que a levaria ao topo do vulcão. No comando do grupo estava Ali Mustafa, um guia local com experiência em várias expedições pela região. Contudo, naquele dia, uma decisão dele mudaria o rumo da jornada, e infelizmente da vida de Juliana. Por razões ainda não esclarecidas, Ali deixou Juliana sozinha em um trecho da trilha, contrariando normas básicas de segurança do montanhismo, que recomendam acompanhamento constante em locais de risco. Juliana, desacompanhada, avançou por um caminho mais estreito e menos seguro, desviando-se da trilha principal. As pedras soltas e a inclinação acentuada tornaram o terreno traiçoeiro. Em determinado momento, ela escorregou e caiu por um penhasco com cerca de 600 metros de altura. O som do impacto ecoou pelo vale, mas ninguém do grupo estava próximo o suficiente para agir imediatamente. O desespero tomou conta dos amigos e do guia assim que perceberam o que havia acontecido. Imediatamente começaram os esforços para localizar Juliana, mas uma série de mistérios logo surgiria para dificultar as buscas. O corpo de Juliana foi encontrado horas depois, em um local difícil de alcançar, entre pedras e vegetação densa. O resgate demorou mais que o esperado devido à complexidade do terreno e à distância do ponto de queda. Porém, algo chamou ainda mais a atenção da equipe: o celular de Juliana estava desaparecido. Esse detalhe é crucial, pois poderia conter registros, fotos, ou até mesmo vídeos que ajudassem a entender o que realmente aconteceu antes da queda. A ausência do aparelho levanta dúvidas: teria sido perdido na queda, ou alguém o retirou do local? Ou ainda, poderia ter sido desligado ou destruído antes do acidente? Além disso, testemunhas e membros do grupo relataram que momentos antes da queda, Juliana teria feito uma oração silenciosa, como se sentisse a proximidade de um perigo. Essa última atitude, cheia de emoção e fé, deixa um clima de mistério e comoção que envolve toda a tragédia. A decisão do guia Ali Mustafa de deixá-la sozinha é um ponto central na investigação. Abandonar um turista em um trecho tão perigoso vai contra regras internacionais de segurança e mostra uma falha grave no cuidado com a integridade dos visitantes. Por que Ali tomou essa atitude? Foi um erro, descuido ou houve algo mais por trás dessa escolha? Até agora, essas perguntas não têm respostas claras. Enquanto as autoridades analisam as circunstâncias do acidente, o caso continua a gerar dúvidas e apreensões.
A combinação de falhas humanas, condições naturais desafiadoras e elementos desconhecidos tornam esse dia fatal ainda mais enigmático. Juliana Marins, que partiu em busca de aventura e paz, viu sua jornada interrompida de forma trágica em um lugar que, para muitos, carrega segredos profundos e histórias não contadas. O desaparecimento do celular e o abandono do guia são apenas algumas das peças desse quebra-cabeça que os investigadores tentam montar. E é nesse cenário cheio de incertezas que a história de Juliana deixa marcas difíceis de esquecer. Os primeiros momentos após a queda de Juliana Marins foram marcados por uma tensão crescente entre o grupo e as equipes de resgate. De 21 a 24 de junho de 2025, a operação para localizar e salvar a jovem enfrentou uma série de desafios técnicos que complicaram a missão. O tempo fechado no Monte Rinjani dificultava qualquer movimento aéreo. Os ventos fortes e a neblina espessa tornavam impossível o uso de helicópteros especializados, ferramenta essencial em resgates em terrenos tão acidentados. Sem esse apoio, as buscas ficaram restritas às equipes terrestres, que precisavam enfrentar um terreno difícil e perigoso. Em meio a essa espera angustiante, uma tecnologia moderna entrou em ação. Um drone foi enviado para sobrevoar a área próxima ao local do acidente. As imagens captadas mostraram Juliana, ou ao menos uma figura que parecia acenar para a câmera, dando uma luz de esperança para todos que acompanhavam o caso. A notícia causou perplexidade e debates. Estaria Juliana ainda viva naquele momento? Ou seria um movimento inconsciente, fruto da gravidade da queda? A dúvida mantinha familiares, amigos e equipe médica em alerta máximo, enquanto as equipes tentavam traçar a melhor rota para o resgate. Porém, a operação sofreu críticas severas. Levar 4 dias para alcançar Juliana foi considerado um tempo excessivo para uma emergência desse tipo. Especialistas em salvamento em montanhas apontaram falhas na coordenação e na logística da ação. Além disso, o Parque Natural, local da tragédia, não foi fechado ao público durante esse período, o que causou risco para outras pessoas e gerou questionamentos sobre a gestão do local. Enquanto isso, nas redes sociais, uma campanha com a hashtag #ResgataJuliana ganhou força rapidamente, mobilizando pessoas em todo o país e no exterior. A hashtag virou símbolo de esperança e clamor pelo salvamento da jovem. Amigos, familiares e até desconhecidos se uniram em orações e pedidos de apoio, tornando o caso conhecido mundialmente. A família de Juliana vivia momentos de desespero. A cada notícia, uma mistura de ansiedade e fé renovada. Eles clamavam por uma ação rápida e eficaz, mas sabiam que os obstáculos naturais e humanos tornavam essa missão ainda mais complexa. No meio desse cenário, as autoridades prometeram reforçar o atendimento e acelerar o processo de resgate. Mas as críticas persistiam, e o tempo parecia se arrastar enquanto a vida de Juliana estava em jogo. O Monte Rinjani, com sua beleza imponente e perigos ocultos, mostrava que ali nada é simples. A operação de resgate expôs as limitações das estruturas locais e levantou discussões sobre segurança e responsabilidade. Enquanto a campanha #ResgataJuliana seguia crescendo, o mundo observava atento, na expectativa de um desfecho que parecia ainda distante. Essa combinação de esperança, dificuldades e críticas marcou os dias mais intensos dessa tragédia, revelando o quão frágil pode ser a vida diante da natureza e da falha humana. No dia 26 de junho de 2025, a divulgação do laudo médico sobre Juliana Marins trouxe uma reviravolta inesperada que chocou familiares, amigos e a opinião pública. O documento oficial confirmou que a jovem morreu por trauma contuso, causado pela queda, e que seu óbito ocorreu cerca de 20 minutos após o acidente. Esse resultado, apesar de parecer definitivo, entrou em forte contradição com as imagens captadas pelo drone durante a operação de resgate. Nas gravações, uma figura semelhante a Juliana aparece acenando para a câmera, dando a impressão de estar consciente, ou ao menos presente, bem depois do horário estimado da morte. Essa discrepância abriu uma série de questionamentos que até então não haviam sido considerados. Se o laudo aponta a morte em poucos minutos, como explicar o aceno registrado horas depois? Essa dúvida trouxe um misto de perplexidade, incredulidade e até esperança para aqueles que acompanhavam o caso. Diversas teorias surgiram para tentar explicar o fenômeno do aceno. Alguns acreditam que teria sido uma ilusão de ótica causada pelas condições de luz e pelo movimento da câmera do drone, algo comum em imagens aéreas em terrenos difíceis. Outros sugerem que poderia ter sido um resgatista vestido com roupas semelhantes às de Juliana, tentando sinalizar sua presença para a equipe de busca. Mas, para parte das pessoas, a explicação vai além do físico e se aproxima do espiritual.
Há quem diga que aquele aceno poderia ser um sinal, uma manifestação do espírito de Juliana, tentando transmitir uma mensagem de fé e esperança, mesmo diante da tragédia. Enquanto as discussões se intensificavam, outro elemento do mistério ganhava destaque: o desaparecimento do celular da jovem. Considerado uma peça-chave, o aparelho poderia conter fotos, vídeos, áudios ou mensagens que ajudariam a esclarecer os acontecimentos daquele dia. A ausência do celular levanta novas dúvidas. Teria ele sido perdido na queda? Ou foi retirado do local? Alguns sugerem até que alguém poderia estar escondendo informações importantes, dificultando o avanço da investigação. A família de Juliana expressou indignação diante dessas incertezas, pedindo transparência e uma apuração completa dos fatos. Para eles, a verdade é essencial, não apenas para dar um sentido ao sofrimento, mas para garantir que episódios como esse não se repitam. As autoridades prometeram aprofundar as investigações, incluindo buscas específicas pelo aparelho e análises minuciosas das imagens e depoimentos. Porém, o mistério em torno do aceno e do desaparecimento do celular mantém o caso envolto em muitas sombras. Nesse clima de dúvida e comoção, a história de Juliana Marin segue sendo muito mais do que uma simples tragédia. É uma narrativa que mistura ciência, fé, mistério e questionamentos que desafiam o entendimento comum. O que parecia um fim certo se transforma em um enigma que ainda precisa ser desvendado. E cada nova peça encontrada ou perdida pode mudar completamente a visão sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Após a recuperação do corpo de Juliana Marins, o país inteiro sentiu o peso dessa perda. A jovem que partiu em busca de aventura e paz deixou uma marca profunda, não apenas na família, mas em toda a sociedade brasileira. A tragédia, acompanhada de perto pela mídia e pelas redes sociais, gerou uma onda de solidariedade e mobilização. Um gesto importante veio diretamente do presidente Lula, que anunciou que o governo federal arcaria com os custos da repatriação do corpo de Juliana para o Brasil. Essa medida foi vista como um reconhecimento oficial da importância do caso e um alívio para a família, que enfrentava dificuldades financeiras para lidar com os trâmites burocráticos e logísticos. A intervenção presidencial trouxe esperança de que o país estaria unido em torno da causa. Enquanto isso, um voluntário que participou das buscas, Agon, ganhou destaque nacional. Por sua coragem e dedicação, ele recebeu mais de R$459 mil em uma vaquinha organizada por apoiadores. O gesto foi um reconhecimento do esforço individual que fez a diferença em uma situação tão delicada. Agon se tornou um símbolo de bravura e amor ao próximo, inspirando muitos brasileiros. A família de Juliana não se limitou à dor da perda. Eles iniciaram uma luta firme por justiça, exigindo que as autoridades investigassem com rigor as circunstâncias do acidente e responsabilizassem quem quer que tivesse falhado em garantir a segurança da jovem. Além disso, pediram melhorias imediatas nas condições do Monte Rinjani, para evitar que outras tragédias semelhantes acontecessem. Esse movimento ganhou apoio em diversos setores da sociedade, incluindo organizações de direitos humanos e grupos de defesa do turismo seguro. A tragédia passou a ser um ponto de reflexão sobre a responsabilidade do Estado, do turismo e das comunidades locais em proteger vidas. O impacto social dessa história foi profundo. Brasileiros de todas as regiões se uniram em manifestações, orações e campanhas que buscavam não só conforto para a família, mas também mudanças concretas. A história de Juliana se transformou em um símbolo de resistência e solidariedade. Além disso, o caso despertou debate sobre a importância de respeitar as culturas locais, melhorar a infraestrutura turística e garantir que o misticismo ou tradições não prejudiquem a segurança dos visitantes. O diálogo entre ciência, fé e direitos humanos ganhou força. Apesar da tristeza que ainda permeia os corações, a mobilização em torno de Juliana Maruns reforça a esperança de que, através da união, é possível transformar tragédias em aprendizados e avanços para a sociedade. O legado deixado por Juliana não será esquecido, e sua história segue como um alerta para o mundo sobre a importância de respeitar a vida, a cultura e a natureza, buscando sempre justiça e solidariedade. Após o encerramento oficial das investigações, o caso de Juliana Marins continuou a despertar uma série de teorias conspiratórias, que circulam entre internautas, moradores locais e curiosos. Essas especulações tentam preencher lacunas deixadas pelas dúvidas e mistérios que ainda cercam a tragédia. A primeira teoria aponta para um possível feminicídio. Segundo essa linha, o guia Ali Mustafa teria empurrado Juliana após uma discussão ou rejeição, numa atitude violenta e premeditada.
A proximidade do guia no momento da queda e o timing exato do acidente levantam suspeitas sobre essa versão, alimentando desconfiança sobre a verdadeira intenção dele naquele dia. Outra hipótese, menos dramática, mas igualmente grave, fala em negligência criminal. O abandono de Juliana numa trilha perigosa e a demora em acionar o socorro são vistos como falhas graves que indicam descaso e falta de responsabilidade. A repetição desses erros em outros casos sugere que há um padrão de negligência sistêmica na gestão da segurança do Monte Rinjani. Uma terceira teoria envolve sacrifício ritual. Para alguns moradores e estudiosos da cultura local, Juliana teria sido uma escolhida pelos espíritos da montanha para servir como oferenda involuntária. Esse entendimento mistura elementos da natureza, espiritualidade e turismo, criando uma visão onde as mortes fazem parte de um ciclo natural e sagrado, aceito, ainda que doloroso pela comunidade. A quarta teoria fala em uma conspiração econômica. Nessa visão, autoridades locais e grupos ligados ao turismo lucram com o misticismo e o perigo do Rinjani. Tragédias são tratadas com frieza para preservar a imagem do destino. E o descaso é resultado de interesses políticos e financeiros que se sobrepõem à segurança dos visitantes. Por fim, a teoria do conhecimento oculto local sugere que os moradores sabem evitar os perigos que causam tantos acidentes entre turistas. Eles teriam informações sobre horários, locais e comportamentos específicos para garantir sua segurança. Conhecimentos que são propositalmente omitidos dos visitantes para proteger tradições ou evitar interferências externas. Cada uma dessas teorias reflete um aspecto diferente do mistério que envolve o Monte Rinjani e a queda de Juliana. Embora não haja provas conclusivas para nenhuma delas, elas mostram como a busca por respostas pode tomar caminhos variados entre o racional, o espiritual e o conspiratório. No meio dessas especulações, o que permanece claro é a complexidade do caso e o impacto que ele teve na vida de todos os envolvidos, revelando um cenário onde verdade, crença e dúvida se misturam de maneira inseparável. A história de Juliana Marins é muito mais do que um simples relato de tragédia. É uma jornada que mistura fé, mistério, dor e busca por justiça. O Monte Rinjani, com toda sua beleza e perigos ocultos, se tornou palco de um enigma que toca a todos que acompanham esse caso. Entre as teorias, as dúvidas e as emoções, fica a certeza de que cada vida tem seu valor e merece respeito. Que essa história sirva de alerta para que as autoridades, turistas e comunidades trabalhem juntos, promovendo segurança, compreensão e solidariedade. Juliana partiu, mas sua memória permanece viva, inspirando questionamentos e despertando corações para a importância da vida, da verdade e da justiça. E assim, enquanto o mistério segue presente, a esperança por respostas e por dias melhores continua firme em cada passo dado por aqueles que não esquecem.